Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Convide o Espírito Santo para passear entre nós. Entregue toda a sua adoração a Ele neste exato momento. Pois Ele és bem-vindo aqui. Que Ele venha encher esse lugar com a presença dEle. Só basta da sua adoração. Que a sua adoração venha chegar ao trono dEle. E Ele venha descer com a glória dEle sobre a sua vida hoje. Não ligue para a quantidade, mas sim adore a Ele. Não olhe para quem está do seu lado, quem está na sua esquerda, na sua direita. Mas adore ao Senhor de todo o seu coração. Glorifique o santo nome dEle. Pois Ele és bem-vindo aqui. Que venhamos provar a sua bondade e a sua glória. Quão poderoso Ele é. Glorifica o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bem-vindo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Senhor, sermos inundados pela tua glória, pois não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei dela e hoje eu vejo. Eu provei e vi do mais doce amor que desprende eu ser e a vergonha desfaz. Só com tua presença, pois Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sermos inundados com tua glória, Senhor.
você pode provar que a presença dele é real nessa noite. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Será que você pode dizer isso? Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Que venhamos ser cheios. Aplauda o santo nome do Senhor. Baixe o microfone. Glória a Deus. Pois Ele é santo e poderoso. Que a presença do Senhor venha te alcançar neste momento onde você está. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Queremos ver a tua glória, Senhor, o teu poder. Encher esse lugar, Senhor Jesus, com a tua presença. Necessitamos da tua presença, Senhor. Peça ao Senhor, aumenta o nível da tua adoração neste momento. Aumenta o nível da tua adoração neste momento. Não saia de casa à toa. Venha adorar o santo nome do Senhor, pois Ele é santo. Pois eu estou aqui, eu não sei para uma coisa a não ser para adorar o santo nome dEle. Pois estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, Teu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então venho incendiar meu coração. É o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Queremos a Tua presença, Senhor. Que a Tua glória venha nos inundar. Por isso estamos aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, Teu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração. É o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória
teu nome, Senhor. Por isso te damos glória, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Será que você pode dar honra a Ele? Te damos honra, glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração. Eu quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Na terra e na terra como é e nos céus, deixa o céu descer na terra como é, diga a Ele, e nos céus, deixa o céu descer. Clame a Ele, clamamos a Ti, ó Pai. O Pai nosso dos céus, Santo, Santo é o teu nome, que o teu reino, usamos a tua vontade, seja feita na terra como é e nos céus, e deixa os céus descer.
deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa os céus descer, pois teu é o reino, teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Aplauda o santo nome do Senhor. Aleluia, continue no espírito de adoração. Adora o santo nome do Senhor aí. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Fale com Ele nessa noite. Dobre os joelhos e sinta essa presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai e não se detém, as rimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Jesus mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e Ele sabe curar. Ele viu, Ele sabe remédio pra curar toda a ferida. E Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta, cura aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma, que a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Escute isso e não se detenha. Se as lágrimas rolarem
e as batidas do teu coração acelerarem. É Jesus mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu, Ele sabe curar. Ele viu e só Ele sabe o remédio pra curar toda ferida. E Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perca dinheiro e eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aplauda o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do Tiago, pela tua vida que está aqui nessa noite. Eu quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. A epígrafe diz a missão dos 12. Quem não achou está aqui já, tá, irmãos? Na tela aqui nós vamos ler. Vamos ler junto essa palavra, para nós estarmos já familiarizados com o texto no 3. 1, 2, 3. E convocando os seus 12 discípulos, deu para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus. Leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de nada saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo cura por toda a parte. Eu quero ler esse versículo na minha versão, o último aí, versículo 6. E diz assim: e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Mas eu vou ler também aqui numa outra versão, que é a NVI, que diz assim: então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por todas as partes. Amém? Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, glorificamos o teu nome e adoramos o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor, e te pedimos que o Senhor venha estar no nosso meio, como o Senhor já está nessa palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração, ministrar, Senhor, dentro da nossa alma, Senhor, aquilo que Tu tem para cada um de nós. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade no nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento. Eu quero nessa noite louvar a Deus. Eu estava em casa agora e pedindo ao Senhor algo, porque a gente sabe que
nós voltamos esse culto de terça-feira com um intuito, com uma visão. E essa visão é de cumprir não só com a questão de voltar ao culto de ensino, mas de fortalecer a igreja na palavra. A gente sabe que tem sido muito difícil nesses últimos dias, de um tempo para cá, talvez de uns 5 anos, 10 anos para cá, a gente fortalecer alguém na palavra. Hoje, poucos têm esse desejo de aprender, de crescer na palavra, no conhecimento do Senhor. E o meu intuito aqui é de fortalecer a base, é de tentar trazer outra vez aquilo que de fato dá alicerce à igreja. O que dá alicerce à igreja é o poder de Deus, e em parte o poder de Deus confirma, mas o que dá alicerce à igreja é a palavra dele. E eu quero que você preste atenção muito forte nesse texto, porque nós vamos extrair daqui algumas lições para a nossa vida, principalmente a nossa vida com Cristo. Esse evangelho que nós lemos é um evangelho que muitos dizem que, quando Lucas escreve direcionado a alguém que pediu para entender de fato o que estava acontecendo e o que tinha acontecido. Lucas escreve a uma pessoa chamada Teófilo. Alguns dizem que não é uma pessoa, é uma autoridade que estava ali, ele estava escrevendo para que aquela autoridade entendesse de tudo que tinha acontecido. Outros dizem que é um amigo de Lucas e um amigo de posses, e ele está custeando todo esse livro que ele está escrevendo. A verdade é que Lucas, ele escreve esse livro, esse evangelho, com base no evangelho de Marcos, mas o livro de Atos, ele não escreve com base em nenhum tipo de livro. Ele vai de fato narrando coisas que ele vivenciou, coisas que ele escutou, mas coisas que também ele presenciou com Paulo. O evangelho escrito por Lucas é um evangelho que ele vem com muitos detalhes, porque ele tenta colocar em ordem, principalmente cronológica, tudo aquilo que foi acontecendo no período de Jesus. Então, por isso ele gasta um tempo maior na preparação desse evangelho, ele gasta um tempo maior elaborando todo o seu escrito, elaborando datas. Então Lucas, ele é um evangelho que você pode ler com certeza, que ele vai te trazer a maior base cronológica dos evangelhos. Então Lucas, ele quando escreve, ele está escrevendo de uma forma que a gente sabe que é fidedigna àquilo que aconteceu. E eu gosto demais desse evangelho justamente por causa disso. E quando eu estava lendo esse texto, irmãos, e meditando um pouquinho sobre a palavra, eu comecei a pensar sobre a obra que Jesus iniciou, a obra que ele começou, e como essa obra que Jesus iniciou há 2000 anos atrás, e essa obra perdura até o dia de hoje, como essa obra ela iniciou de uma forma que, se fosse eu no caso, eu não começaria da forma que Jesus começou. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque Jesus, ele vai escolher dentro de vários homens daquela época, ele vai escolher homens que de fato não tinham nenhum conhecimento, homens muitas vezes iletrados, homens que não tinham uma formação boa. Jesus, ele vai fazer uma escolha para dar início a um projeto, e quando a gente fala de início a algum projeto, a gente geralmente costuma pensar em quê? Pessoas capacitadas, pessoas que têm um conhecimento daquilo que ela vai fazer, pessoas que de fato têm uma expertise daquilo que ela vai estar colocando ali. Então eu vejo, quando Jesus começa, ele poderia ter começado de uma maneira diferente. Jesus vai começar com 12 homens que ele vai fazer o seu recrutamento no Mar da Galileia. Sabe, eu tive uma vez lá no Rio de Janeiro, numa grande empresa,
E essa empresa, eu acho que eu já falei isso uma vez, eles começaram um recrutamento em todo o Brasil. Eles precisavam de 6 pessoas para o cargo de trainee. Eles iriam colocar essas pessoas num cargo de diretoria dessa empresa. Então, esse processo seletivo, ele não se deu só no Rio de Janeiro, foi o Brasil inteiro fazendo parte desse processo seletivo. Naquela época foram inscritos 10.000 jovens, 10.000 pessoas para 6 vagas apenas. E esses jovens, eles tinham que ter MBA, eles teriam que falar 2 idiomas pelo menos o inglês e o espanhol. Eles tinham que ter uma base muito forte. E quando eu vi aqueles trainees participando daquele processo, e cada etapa indo eliminando alguns deles, e quando eles chegaram para nós lá, chegou em torno de 20, só que esses 20 ainda seriam tirados somente 6 dali. Então, um processo seletivo muito rigoroso, para tirar 6 pessoas para assumir uma empresa, 6 pessoas para diretoria, para assumir gerência. Então eu fiquei pensando como eles foram assim, talvez é muito detalhista naquelas pessoas que iriam ocupar cargos normais, cargos humanos. Jesus, ele vai escolher 12 homens para fazer um projeto que é um projeto para a humanidade, projeto para o mundo. Jesus poderia ter escolhido 12 homens hiper preparados, de uma linhagem muito boa. Jesus vai escolher esses homens na beira de uma praia. Jesus vai escolher homens, e alguns dizem que, porque quem morava ali, quem tinha barcos, era rico. Não conversa, pobres, não eram ricos. 12 homens pobres, 12 homens que viviam da pesca. Tanto é que um dia poderia ter e outro dia não. Homens que viviam com frustrações. Em alguns desses momentos, esses homens parece que estavam colocando o plano a perder. Quando aquele homem pede para curar o seu filho, os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Quando a mulher cananeia vem atrás, eles mandam ela embora. Quando Jesus fala da sua morte, Pedro fala: não, Senhor, homens que falharam. Jesus não está falando de pessoas perfeitas. Jesus não está falando de pessoas que de fato tinham uma capacidade, não só intelectual, mas uma capacidade de entendimento, porque a pessoa às vezes nem tem tanto estudo, mas ela consegue ter uma percepção muito boa das coisas. Jesus não está falando disso. John MacArthur vai escrever um livro, e ele fala sobre 12 homens extraordinariamente comuns, homens iguais a eu e você. Como colocar na mão desses homens um projeto que envolveria toda a humanidade? Como colocar na mão desses homens um projeto que iria ser continuidade daquilo que Cristo iniciou? E é justamente sobre isso, sobre esses homens e sobre essa passagem que ficou muito forte ao meu coração quando eu estava estudando. O apóstolo talvez mais preparado para tudo foi Paulo, e Paulo ele vai ter um entendimento de continuidade. Aquilo que Pedro não consegue entender, quando o anjo manda ele na casa de Cornélio, Paulo entende logo de cara que aquele ministério precisava ter uma sequência, uma continuidade. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz: que pregues a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Paulo, ele estava entendendo que essa palavra, ela precisava ter continuidade, ela continuidade em ter que ser anunciada enquanto estivesse aqui. Tempo e fora de tempo fala sobre isso.
O versículo 3, ele diz: porque virá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas elas vão ter comichões nos ouvidos, elas estarão amontoando doutores conforme os seus próprios desejos. Então ele falou: enquanto você estiver aqui, pregue essa palavra, em tempo e fora de tempo. Enquanto você estiver aqui, continue falando dessa palavra, vai dando continuidade, porque a obra não foi só para aquele momento, a obra enquanto a igreja estiver na terra, a obra precisa ser feita. Então a primeira ordem é: continue pregando em tempo e fora de tempo. Em segundo ele fala: mas pregue a sã doutrina. E nunca houve um tempo, irmãos, como o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de ter que anunciar o evangelho verdadeiro, o evangelho que fala de salvação, o evangelho que fala do reino. Então nunca houve, em tempo nenhum, um tempo como esse. Por isso o versículo 1 do capítulo 9 que nós lemos, ele diz assim, ó, ali está: e convocando seus 12, ele botando aqui, ó, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o quê? Poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Vamos repetir isso. Eu não sei se você está com a Bíblia aberta aí, mas eu queria que você lesse nessa minha versão aqui, que ela diz assim, ó: tendo Jesus, repita aí comigo: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Jesus está no momento aonde não há mais condições dele sozinho sair pregando. A velocidade que Jesus quer dar o evangelho, a velocidade que ele precisa dar a mensagem, ele já não conseguiria mais dar sozinho. Jesus está vivendo um tempo em que uma multidão está sempre seguindo, aonde ele vai, alguém se desloca atrás dele, não há mais como ele fazer isso da forma que ele quer, para alcançar o objetivo que ele quer. Então ele vai ter que criar o quê? Multiplicadores, dividir tarefa com os seus discípulos. Aí, pastor Edivaldo, estando pronto ou não, eu preciso dividir tarefa. Entenda isso. Estando preparado ou não, eu preciso dividir tarefa. Estando eles capacitados ou não, eu preciso dividir tarefa. Você está entendendo isso? Você pode não estar preparado como você quer, mas Jesus quer que você cumpra a tarefa que Ele te designou. Há uma convocação para o cumprimento. Quando se trata de anunciar o Evangelho, não é só um grupo de evangelismo da igreja. Quando ele fala aqui, não é só os obreiros, não é só o pastor, todos são convocados. Ele não chama Pedro, Tiago e João, ele chama os 12, ele chama, até Judas vai nessa, ele chama todos aqueles, porque ele precisa que o evangelho comece a ser propagado. E ele vai dar duas coisas a esse povo, que nós lemos ali: poder e autoridade. Repita comigo: poder e autoridade. Poder não é apenas empoderamento. Jesus não está dando empoderamento como a gente fala nos dias atuais. Jesus está dando de fato aquilo que a Bíblia chama lá em Atos de dunamis. Isso é dinamite, é poder explosivo. Esse poder que ele está dando como um poder explosivo, o que uma dinamite faz? Além de ela causar a explosão, ela faz um alvoroço por causa do barulho. Jesus está dizendo, é o poder explosivo do Espírito Santo. Ou seja, além de acontecer, o barulho vai fazer impactar todo mundo que estiver ao redor. A segunda coisa que ele fala aqui é autoridade. Autoridade no grego é poder para legislar. Sabe o que é isso? Governar uma cidade. Jesus está dando poder para governar o mundo espiritual. Gente, entenda isso que eu vou falar aqui. A gente às vezes é muito pequeno nas nossas visões. A gente não entende que quando Jesus nos dá autoridade,
Ele nos dá autoridade para a gente reinar sobre espíritos malignos, governar esses espíritos através do poder que Ele está dando à tua vida. A gente se submete, infelizmente, às coisas que as trevas faz, que ela traz, porque a gente não toma posse disso. Jesus deu poder, mas Ele deu autoridade para que o povo viesse não só governar aquela localidade, mas anunciar o novo governo que estava se estabelecendo. Sua instrução prossegue. Lucas 9, 3 e 4 diz assim: e disse-lhes, vamos ler junto aqui para ninguém dormir: nada leveis, nem por que Jesus fala aquilo ali? Por que Ele diz para não levar nada? Por que Jesus fala sobre isso? Isso aqui era uma prática dos rabinos quando pregava-se a Torá. Sabe por que eles não levavam nada? Porque você tinha que ter total dependência do Senhor. Você tinha que acreditar que aonde tu entrasse o Senhor ia te sustentar. Aonde tu fosse, Deus iria enviar provisão. A gente tem que parar de acreditar que o evangelho tem que ser feito somente com dinheiro na conta. Eu preciso acreditar que Deus vai entrar com providência no momento que não tiver nada. Então aonde você for, o Senhor que sustenta a tua vida. Como você estiver, é o Senhor que sustenta a tua casa. Às vezes a gente se desespera, a gente fica apavorado quando o dinheiro falta, mas Ele dá uma ordem aqui para nós: se você estiver pregando o evangelho, Ele vai sustentar a tua vida, Ele vai sustentar a tua casa, Ele vai sustentar a tua família. Então não se desespere. O texto escolhido, ele vai nos mostrar 4 atitudes dos discípulos. 3 estão no verbo gerúndio. Você sabe o que significa o verbo gerúndio? O verbo gerúndio, ele é usado para dizer que as coisas continuam acontecendo. O verbo gerúndio não é no passado, não é no presente, não é no futuro. Ele é algo que está acontecendo. E por isso ele vai usar o gerúndio. E nós vamos entender isso. Porque dentro dessa palavra, no versículo 6, 9, 6, ele vai nos dar a base dessa mensagem que ele fala para os discípulos. Do versículo 1 ao versículo 6, a epígrafe aqui diz a missão dos 12. Versículo 1 ao versículo 6. Mas o versículo 6, pode botar o 6, é a base daquilo que os discípulos precisam saber. Primeiro, lê para mim só o primeiro. Repita isso. E saindo. Irmão, ninguém questionou. Ninguém reclamou porque não teria dinheiro para comprar as coisas. Ninguém pediu um tempo para orar. Senhor, eu vou ver se é de Deus. Eu vou orar para saber se eu tenho que sair. Ninguém perguntou qual é o meu salário. Sabe, a Bíblia diz que eles foram. Diga assim, eles foram. Nunca foi tão urgente a questão do sair, do ir sem questionar. Tudo que a gente faz hoje na igreja, eu vou orar, pastor. Eu vou ver se é de Deus. E saindo, apenas obedeceram. Por isso Jesus disse que há uma necessidade de obreiros na seara, porque hoje os obreiros não querem ir, não querem sair, não querem fazer, e ele disse, e saindo, ou seja, até o dia de hoje, Paulo, não é saiu não, e saindo, porque está no gerúndio, saiu naquela época, continua saindo até o dia de hoje. Enquanto nós estivermos nessa terra, obreiro tem que continuar saindo, indo, fazendo, permanecendo. Perceba que a ordem do mestre te coloca numa questão de obediência para com o pai. Se você ler Mateus 21, do versículo 28 ao 31, olha só esse texto, o que diz? Mas que vos parece?
Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu e disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E ele não foi. Olha só, a Bíblia diz que esses 2 filhos tiveram 2 atitudes diferentes. Um disse: vai, e ele disse: eu não vou, pai. Mas ele se arrependeu e foi. O outro disse: eu vou, mas ele não foi. A pergunta de Jesus depois é: qual dos 2 agradou o pai? Qual, Felipe? O que foi? Porque quanto a gente estiver aqui, a gente precisa estar nesse saindo em obediência ao Senhor. Não adianta eu dizer: Senhor, eis-me aqui, eu te amo, mas quando Deus falar vai, Ele fala: eu vou, mas não vai. Deus quer obediência em primeiro lugar, porque enquanto estivermos nessa terra, precisamos fazer a obra que Ele nos comissionou. Há necessidade urgente no campo, mas há uma necessidade de buscar por aqueles que obedeçam o ir após a ordem do mestre, e saindo. Por isso, lá na carta, no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus disse que os campos estão brancos, mas poucos os trabalhadores. Irmão, olha para a igreja brasileira. Quantas pessoas hoje vocês acham que se declaram evangélico no Brasil? A última pesquisa que eu vi era em torno de 40 milhões de pessoas se declarando crente. Não estou falando de cristão, misturado católico, não, crente, 40 milhões. Por que o Brasil não está totalmente evangelizado? Por que o Brasil ainda não ouviu a mensagem? Por que não há igreja em todos os lugares? Porque não querem cumprir o saindo. Porque querem ficar cada um dentro da sua igreja, brigando por cargo, por posição, por púlpito, enquanto Deus está falando, e saindo. É saindo que a alma vai vir, é saindo que nós vamos ganhar alma. A segunda coisa que ele fala ainda no capítulo 9, no versículo de número 6, ele diz: e percorriam. Repita isso comigo: percorriam. De novo, percorriam. Aqui fala da direção dada àqueles que deveriam cumprir o ID. Há um caminho para percorrer, e eu não faço o que eu quero, e eu não vou aonde eu quero ir. Eu sigo uma orientação determinada. Sair é bom, mas seguir o caminho certo é fundamental para que as coisas dê certo. Não adianta eu sair da minha maneira. Eu já falei uma vez aqui falei na escola dominical, de um obreiro, um homem muito usado por Deus. Eu estava numa reunião de oração, irmãos. Aquele homem era usado em revelação de uma forma tão profunda, que deixava a gente impactado. Ele não falava assim: ah, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, eu vejo uma porta se abrir. Não. Ele entregava a revelação que tu ficava meio chocado. Ele falava: ó, na tua casa, em tal lugar, tem isso, tem aquilo. Eu vi Deus fazendo, eu vi Deus pegando isso, Deus vai mudar essa situação tua, aquela cidade, coisas assim, de não ter como ele saber, não ter como ele adivinhar. Só que num determinado momento, ele foi usado para várias pessoas naquela reunião. Ele deu uma palavra, ele disse: o meu pastor, eu estou nesse momento sem igreja, porque o meu pastor queria que eu ficasse lá nas reuniões e tal, e eu falei para ele assim: não, pastor, meu ministério é outro, sou eu e Deus. Percorrer, irmãos, é seguir a orientação que Jesus mandou.
Percorrer é ir na direção que Ele mandou. Tu imagina se cada discípulo seguisse um caminho diferente, eles não teriam feito a obra perfeita que Jesus queria. Eu preciso entender que o sair é maravilhoso, mas eu preciso percorrer uma direção que é dada para a minha vida. 1 Samuel no capítulo 13, versículo 12, diz assim: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora está ali no texto, o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. 12, eu disse: agora descerão, isso aqui é Saul falando, os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor o quê? Não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Quando a guerra se acampa contra eles, havia uma ordem do Senhor, através de Samuel: espera Samuel chegar. Haverá uma direção para ser feita, haverá uma direção do Senhor. E o que ele fez? Se precipitou e tomou o caminho que ele queria. Aí ele disse: eu não orei ao Senhor. Então eu fiquei preocupado, porque eu não tinha orado. Então eu fui oferecer holocausto, e fez tudo o contrário. Porque quem não tem a direção do Senhor, não vai caminhar na direção do Senhor. Quem não tem a direção do Senhor, vai caminhar segundo a sua própria direção. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo, porque se eu não tenho a direção de Deus, qual é o caminho que eu vou seguir? Se o Senhor não me deu direção, se eu não tenho direção, o que vai acontecer? Eu vou fazer a minha vontade. A Bíblia diz que então eles percorriam o quê? As aldeias, porque o Senhor disse o quê? Percorra as aldeias, não entre na cidade, percorra as aldeias, falando, anunciando, percorra as aldeias, a direção é essa. Então eles falam, em primeiro saindo, segundo percorrendo, em terceiro anunciando. Coloca para mim aí, por favor, Ana, o 9:6. Se a primeira é saindo, a segunda é percorrendo, a terceira é o quê? Você está com a Bíblia aberta aí? Repita aí para mim. A terceira? Se a primeira é saindo e a segunda percorrendo, a terceira anunciando o quê? Repita isso para ficar firme. Anunciando o quê? A mensagem que eles têm que anunciar é o Evangelho. Então não invente, não crie uma palavra, não crie um movimento, não crie uma doutrina aonde Deus não está anunciando o Evangelho. A palavra tem que ser pregada como ela é. A palavra não pode ser modificada. A palavra tem que ser a mesma. 2 Timóteo 4, nós lemos aqui: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou seja, vai chegar tempo em que a palavra não vai ser boa para eles, eles não vão suportar, eles não vão querer ouvir. Então, se o Evangelho modificar, a mensagem for modificada, o destino também é modificado. Você consegue entender isso? Se a mensagem é modificada, o destino o quê? O que a Bíblia diz lá em Apocalipse? A noiva o que diz o quê? Vem. O Espírito diz o quê? Vem. E todos aqueles que têm sede o quê? Venha. A noiva é que é a igreja. Ela diz o quê? Vem. O Espírito diz o quê? Vem. Como que a noiva pode estar lá e o Espírito aqui? Se a noiva está pregando um outro evangelho e diz vem, você vai para o lugar errado. Porque quem manda no lugar certo é o Espírito que conduz a igreja. Se o Espírito está dizendo vem, e a noiva está anunciando uma outra mensagem e diz venha, há um risco de você ir para o caminho errado, mesmo sendo igreja, mesmo sendo um pastor. Por isso a mensagem
que ele pregava era do Evangelho, ela não pode ser modificada. Por isso Paulo diz, vai haver tempo que eles não vão sofrer a sã doutrina. Pode ser maravilhoso de ouvir, pode ser maravilhoso de você falar, meu Deus, que palavra, eu vou ficar aqui porque Jesus me ama. Pode ser que você não esteja numa igreja, aonde você está indo para a igreja, mas o Espírito não está aqui, porque diz que o Espírito desvém, a noiva desvém. Isso não é Jesus voltar não, irmãos. Está falando para o pecador e fala assim, e todo aquele que tem sede, o quê? Venha. Está falando do pecador. Então, se a mensagem está deturpada, o caminho vai estar errado. Se a mensagem não é a mesma, o caminho também não vai chegar no fim que Jesus quer. A mensagem hoje está sendo o quê? Corrompida. Jesus disse, se não te receber o quê? Sacuda o pó da terra. Ele não fala isso nessa passagem que nós lemos? Vamos botar lá de novo? Se não te receber o quê? Sacuda o quê? O pó da terra. Por que não me receberia? Só se a mensagem não agradar. Só se a mensagem não agradar quem está recebendo. A mensagem, ela precisa agradar? Não, a mensagem tem que agradar a Deus. A mensagem tem que vir do céu. Então, se não te receber, não perca tempo naquele lugar. Não mude a mensagem para agradá-lo. Sacuda o pó do pé e vai para outro lugar. Mas não mude a mensagem tem que ser a mesma. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Paulo está ensinando um dos seus maiores discípulos, que é Timóteo. Olha o que ele diz, vamos ler no 3, 1, 2, 3, só um instantinho, tem cuidado de quem? De ti mesmo, e depois da doutrina. Primeiro eu cuido de mim, que sou o vaso de Deus. Depois eu cuido da palavra. Isso ele não está falando de saúde não. Ele está falando de cuide de ti, da tua vida espiritual, para depois você cuidar da palavra, da doutrina. Então o obreiro precisa cuidar de si, para depois ele cuidar. Tem muito obreiro escandalizando hoje e querendo pregar uma palavra distorcida. Paulo está dizendo, cuida de ti e depois da doutrina. Aí ele fala, persevera o quê? Nessas coisas, porque fazendo isto... Tanto, olha o que Paulo está dizendo, cuida da doutrina, cuida de ti da doutrina, persevera nisso, porque fazendo isso, fazendo o quê? Cuidando de ti da doutrina, te salvarás. E se eu não cuidar de mim da doutrina? E se eu querer pregar um evangelho que eu não vivo? Eu posso pregar um evangelho que eu não vivo, mas não vou achar salvação. Por isso que eu fico às vezes impactado com o monergismo de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, meu irmão, a salvação é um processo que ele precisa de manutenção. Enquanto eu estiver nessa terra, eu preciso estar cada vez mais cuidando de mim, cuidando da doutrina, para que eu não venha a ser condenado. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Essa mensagem ela está intrinsecamente ligada ao pregador. Primeiro ele cuida dele. Se ele estiver corrompido, há uma possibilidade, não estou dizendo que vai acontecer, de a mensagem sair corrompida. Se ele estiver corrompido, há uma possibilidade dessa mensagem não ser da maneira que ele quer, que Deus quer, porque provavelmente o pecado, o erro, ele faz com que você molde a palavra segundo o teu comportamento. A gente às vezes é muito implacável com coisas que a gente é santo, mas a gente é muito flexível com coisas que a gente peca. Não sei se você já percebeu isso. A gente é implacável com coisas que a gente acha que a gente está pronto, mas a gente é muito flexível com coisas que a gente comete de erro também. Então, a gente precisa cuidar de nós mesmos, para depois cuidar da palavra. Timóteo termina o seu ministério em Éfeso. A história diz que ele foi um dos maiores pastores da igreja de Éfeso. Como esse moço morreu? Esse moço morreu como um mártir, mas dizem que Éfeso viveu o seu maior avivamento daquela época. Por quê? Porque ele, de fato, ele cumpriu
com aquilo que Paulo disse, anunciando. Eu preciso viver anunciando. Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 2, diz assim, vamos lá no 3, 1, 2, 3, conheço conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser, os que falam que fazem, que pregam, mas não são, porque tu achou o quê? Ele mentiroso. Como é que você pode achar alguém mentiroso? Alguém só é mentiroso se ela tiver contra o quê? A verdade. E a verdade é a palavra. Paulo está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui, que essas pessoas, essa igreja, a igreja de Éfeso, ela colocou, puseste à prova esses apóstolos, porque eles eram mentirosos, ou seja, enganadores. Eles eram pessoas que estavam falsificando o evangelho, e quando eu falsifico o evangelho, eu passo a ser o quê? Um mentiroso. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes eu fico pensando assim, a gente tem uma noção de que Jesus é tão bom, Deus é tão bom, que naquele grande dia, eu já pensei assim diversas vezes, Deus vai achar um jeitinho de salvar essa gente toda. Eu já pensei isso. Falei, Deus, não é possível, o Senhor não vai jogar todo mundo no inferno, o Senhor vai livrar. Alguma coisa, eu fico pensando como Jonas, né? Que Jonas falou, eu sabia que tu era misericordioso. E eu fico pensando isso às vezes, eu falo, não, Deus não vai fazer isso. Deus vai aliviar, Deus vai tirar a mão, como a gente diz. Ele não vai pesar a mão sobre todos. Mas eu fico pensando às vezes assim, e se ele pesar? Eu gostaria que ele não pesasse. Eu gostaria que Deus aliviasse. Eu gostaria, porque eu sei que tem muita gente enganada em muita igreja boa. Tem muita gente enganada que nunca aprendeu o que é certo. Tem muita gente enganada, porque às vezes tem preguiça de ler Bíblia, tem preguiça de estudar. Então tem muita gente enganada, mas que não são pessoas ruins, são gente boa. Então eu gostaria que Deus aliviasse a mão e salvasse. Na última hora, no último suspiro, Deus chegasse ali e convertesse. Não, acabou. Mas se Ele não fizer isso, gente, então a luta é pela nossa vida. A luta é pela tua vida espiritual. O que adianta a gente estar numa igreja há 30 anos, como eu estou há 30 anos no Evangelho, há 31 anos. O que adianta eu ficar 31 anos no Evangelho e naquele grande dia eu descer ao inferno? Isso às vezes eu paro, sabe? Assim, já teve até pastores que me repreendeu por isso. Não, pastor, o senhor está salvo, o senhor está no céu, o senhor tem galardão. Eu falei, irmão, eu não vejo assim. Eu vejo que Paulo disse, antes subjugo o meu corpo à servidão de Cristo, para que pregando a muitos, eu mesmo não venha a ser condenado. O evangelho não pode ser outro. Eu não posso falsificar a palavra. Eu fui preparar uma mensagem uma vez e de repente veio um texto maravilhoso, e quando eu estava preparando, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Quando eu fui para a Bíblia, eu vi que não era bem assim, Andréia. Quando eu vi, eu falei, não é bem assim. A vontade deu de pregar aquilo, mas eu falei, mas não é assim. Eu sei que ia causar um impacto positivo na igreja, mas eu estava falsificando a palavra. Eu falei, eu não posso fazer isso. A pastora sabe disso. Eu desfiz a mensagem e eu comecei de novo. Deu trabalho, foi cansativo, porque era um tema de um congresso. Foi cansativo, deu trabalho, mas eu não posso falsificar o evangelho. Jesus diz assim, ó, e anunciando o evangelho. A mensagem é uma, ela não muda, ela não faz curva, ela é uma só. E disse, se não receber, ó, sacuda o pó do teu pé,
mas não mude ela para agradar ninguém. Sacuda o pó do pé e vá embora, porque em outro lugar vão receber a palavra. Então Deus não está falando aqui com 12, Deus está falando contigo, Deus está falando comigo, Deus está falando com a Deoasis do século 21. Não falsifique a palavra, pregue a palavra genuína como ela é. Não mude. Em quarto lugar, já caminhando para o final, e ele disse, versículo de número 6, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Diga assim, efetuando. Mais uma vez, efetuando. O que é efetuar, gente? Realizando, fazendo. O versículo diz que no retorno desses homens, escute isso, quero que você se prenda aqui nessa última parte desse texto. No retorno, não parece que eles contaram nada. A Bíblia não relata nenhum acontecimento que esses homens vão falar, mas com certeza agradou a Jesus. Por que você acredita que agradou a Jesus? Você já leu o capítulo 10? Quando você abre o capítulo 10, o que acontece? Qual é a missão? Versículo 1, a missão, já não são mais 12. A missão são quantos? 70. Então, com certeza, eles tiveram o quê? Bom resultado. Com certeza, eles tiveram êxito. Com certeza, eles tiveram êxito. Só que esses 70, quando eles voltam, eles vão contar o relatório. Os 70, os 12 não, mas os 70 quando voltam, no versículo 17, Lucas 10, 17, olha o que ele diz, Lucas 10, 17. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. E voltaram... Voltaram os 70 com alegria, porque eles efetuaram, eles fizeram, eles realizaram. Então eles trouxeram o relatório e falaram: ó Senhor, de fato, é no teu nome que as coisas acontecem. Aí quando eu estava meditando sobre isso, você acha que 12 mais 70 é um número mágico? É um número que aconteceu do nada? É um número que de fato surge assim, Deus manda 12, daqui a pouco ele manda 70. Você acha que isso tem alguma ligação com a saída do povo do Egito? Porque Deus está falando de quê? De libertação. Deus está falando de um evangelho, mas está falando de libertação. Abre aí Êxodo capítulo 15, versículo 27. Êxodo 15, 27. O povo está saindo do Egito. Vamos ler lá então todos juntos, no 3 aqui? Então vieram... Isso é um deserto. Há o quê? 12 fontes. E quantas palmeiras? Repita comigo, 12 fontes. 70 palmeiras. Mais uma vez, 12. 70. O povo está saindo de um deserto chamado Mara. Esse deserto não tem nada. Na verdade, as águas desse deserto são amargas. E eles estão saindo ali. Aí eles vão chegar a Elim, que é um outro deserto. Nesse deserto eles vão encontrar o quê? 12 fontes de água boa. E 70 o quê? Mais uma vez 12. Mais 70. O que eu entendo por isso? Jesus está tirando o povo que vivia num deserto, porque a Bíblia diz isso, quando o evangelho seria pregado, ele tira o povo de Mara, e ele vai colocar o povo aonde? Em Elim. O que é Elim espiritualmente falando? Espiritualmente é lugar de vida e descanso. Ali tem água e ali tem sombra, lugar de vida e descanso. Repita comigo, vida e descanso.
Deus está falando para aqueles 70, saiam daqui, tira o povo de Mara, aonde não tem nada, escassez, e tragam ele a Elim, aonde eles terão vida, vida com abundância, aonde haverá descanso. Por isso Jesus diz que ele é o pão vivo, por isso ele é a água da vida, e ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado. E ele ainda disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrar pastagem. Tira o povo de Mara e leva o povo para Elim, efetuando a libertação, efetuando o milagre. Só através de Cristo, só através do poder de Deus é que nós vamos poder efetuar. Os 70 voltaram dizendo assim: é no teu nome que os demônios se submetem. Não há outro nome, não há outro caminho, é no nome do Senhor. Não há outra caminhada, é no nome dele. Porque no nome de homem não resolve. Porque uma vez, irmãos, depois eu vou até cortar isso do vídeo. Eu estava, meu pai, nós ainda, nem sonhava em aceitar Jesus. Nem sonhava. E meu pai ainda estava preso àquela religião. E quando a gente estava um dia dentro da nossa casa, eu tenho uma irmã que ela ficou com esquizofrenia. Sabe que doença é essa? Esquizofrenia. É triste. Minha irmã com 17 anos se trancou no quarto, não saía, não queria ver ninguém, e começou um processo. Uma moça que estudava, uma moça que namorava, bonita, a única da minha casa de olhos verdes, puxou minha avó, loura, tinha tudo, uma menina invejada, sabe? E chegou um tempo que ela começou a se trancar e se isolar dentro de casa, e a gente não entendia o que estava acontecendo. Um dia aconteceu uma situação que ela estava querendo ir para uma festa, e houve um problema e ela não pôde ir para a festa. Ela entrou numa crise. Quando ela entrou na crise, ela surtou com essa doença. Quando ela surtou, a gente não entendia. Ninguém era crente, ninguém conhecia Jesus, ninguém. Minha mãe era desviada, mas vivendo já mais de 30 anos fora, no mundo, ninguém. Quando a minha irmã, ela entrou nessa crise, ela foi levada para o hospital e o médico deu uma injeção no pescoço dela, dizendo que era problema de nervo, porque ela ficou com a boca, não fechava, a língua ficava indo para fora, então tomou uma injeção no pescoço. Foi muito triste para a gente, que a gente via a nossa irmã normal, uma menina normal, uma moça normal, e ela foi para casa, melhorou, porque aquilo é tipo um sossega-leão, e ela ficou em casa. E quando nós estávamos em casa, uns dias depois, ela teve a segunda crise. E ela já não saía mais, ela se isolou, não queria mais estudar, não queria ver amigos, não queria ver ninguém. Então ela ficava no canto dela, isolada. E um dia a gente estava lá e meu pai abriu uma daquelas sessões terríveis, né? E um espírito veio. E ele chegou perto dela. E ele olhou para ela. E a gente falou assim: vai fazer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Porque eles se diziam poderosos. Quando ele chegou perto dela, ele olhou e ele disse: eu não posso fazer nada se aquele lá do alto não fizer. Quem pode fazer é Jesus. Quem pode fazer é Ele. Por isso os 70 vieram e disseram: em teu nome. Quando o lunático estava lá, aquele moço, um ataque epilético espiritual, mas epilético, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. O pai estava assim, quando chegou, ele olhou e ele falou assim: o que houve? Teus discípulos não conseguiram. Jesus disse: até quando eu vou ficar convosco? Ó geração incrédula. E a Bíblia diz que ele expulsa, e aquele garoto se levanta perfeito.
Sabe, irmãos, só Deus tem poder de tirar o homem de Mara e colocar o homem em Elim. Só Deus tem poder de libertar. Só Deus tem poder de expulsar, de botar para fora. Não é nome de pastor, não é nome de missionária, não é nome de evangelista, é aquele que crê no nome de Cristo. Quando eu era novo convertido, eu era um membro da igreja, sentado como um jovem desse, novo na fé, 1 ano de fé, 1 ano de igreja, e os irmãos falaram, fica lá conosco, porque na casa da minha irmã, que eu ganhei para Jesus, falou, fica aqui, nos ajuda aqui. Então eu botava as cadeiras assim brancas no lugar, eu arrumava tudo para eles fazerem um culto, eu deixava tudo pronto, pegava folheto, evangelizava. E um dia nós estávamos dentro do culto e tinha missionário A, presbítero, diácono, não sei quem e tal, e todo mundo lá, e o culto acontecendo. Uma mulher me pega um demônio, e ela pegava essas cadeiras e ela espalhava essas cadeiras com uma abraçada, e todo mundo segurando a mulher, expulsa daqui, expulsa dali, o demônio não sai, e eu com o olho desse tamanho, não tinha nunca presenciado uma situação dessa. Veio uma mulher do meu lado e disse assim, Deus está falando comigo, que é você que vai expulsar. Eu falei, eu? Quando eu cheguei perto daquela mulher, que eu estendi a mão, eu falei, no nome de Jesus. Aquela mulher arregalou um olho e ficou paralisada. Eu falei, sai dela. Irmãos, não é o nome do homem, não é o título, é se você tem comunhão. Os 70, não tem o nome dos 70 aqui, mas dizem que eles voltaram dizendo assim, os demônios nos submetem. Aleluia! Não é o nome do pastor, não é o nome da missionária, é você que tem Jesus dentro de você. A obra quem vai fazer é você. Jesus disse, tirem eles de Mara, tragam eles para Elim, porque lá vai ter sombra, lá vai ter descanso, lá vai ter água. Tira os homens da situação e leva para outra situação. Por isso sai 12, depois 70, vai saindo, vai percorrendo, vai anunciando, mas vai efetuando. Aleluia, fica de pé. A pregação é para todos. A autoridade e poder é para todos. O problema é que a gente não tem tomado posse. Mas Jesus disse, deu poder e deu autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Deu poder e autoridade. Para quê? Em primeiro lugar, para sair. Segundo lugar, para percorrer. Terceiro, para anunciar. E quarto, para efetuar. Jesus mudou? Não. Até hoje ele está dizendo, venham, saiam, percorram, anunciem e efetuem. Até hoje Jesus está mandando a gente, porque ele usa o gerúndio. E saindo, percorriam, anunciando e efetuando. É saindo, percorrendo, anunciando e efetuando. Não vai mudar essa regra. A gente quer sair de casa e vir para o púlpito. A gente sai de casa, às vezes, e vê uma pessoa endemoniada. O que a gente faz? Ih, tomara que nem me veja aqui. Já vai até de lado. Que tem medo. Jesus te chamou para fazer a diferença. Jesus te chamou para você ganhar alma. Mas Ele te chamou para que você venha expulsar qualquer mal. Sabe, qualquer mal. Eu vim agora conversando com a pastora no carro. Tem uma missionária, ela bota o nome de apóstola, né? Eu não gosto desse nome, não. É uma apóstola dos Estados Unidos. E ela é de Los Angeles. Não tem nada em português, nada.
Mas essa mulher tem feito uma obra extraordinária. Tu olha para essa mulher, assim, Deliane, tu não vê estereotipo de vaso, né? Que a gente tem essa mania aqui no Brasil, né? O vaso. Não tem um estereotipo de vaso. Mas Deus tem usado aquela mulher de uma forma muito grande, de uma forma muito poderosa. E eu te confesso que eu tenho seguido essa mulher, porque o trabalho que ela tem feito é diferente. Deus tem usado ela para a libertação de demônios, de homossexualismo, de lesbianismo, de abuso sexual de criança. Ela ministra com uma tranquilidade, e crianças caem endemoniadas. Homens, não é meninos não, homens se tremem e caem. Eu falei para a pastora, Deus dá a quem Ele quer, a quem Ele quer. Eu não consigo olhar para aquela pessoa, para aquela mulher e dizer assim, Deus tem um estereotipo de pessoas que Ele vai usar. Não, Deus usa quem dá lugar. Deus usa a quem de fato se disponibiliza no coração para ser usado por Ele. Eu sei que você está aqui numa terça-feira num culto de ensino, aonde Deus está falando, o ID não é para pastor, o ID não é para grupo de evangelismo da igreja, o ID não é para obreiros, o ID é para todos. O ID é para todos. No outro dia eu estive ali, eu fui na casa do Francisco, quando eu passei ali no campo, eu vi tanto jovem no campo de futebol, falei, meu Deus, será que esses meninos são crentes? Será que eles conhecem a palavra? De uns 50, uns 60, tudo lá jogando bola. Será que eles conhecem Jesus? É um desafio. O ID do Senhor é um desafio nos dias atuais. Eu tenho que sair debaixo da autoridade dele, porque eu não preciso mudar o evangelho, eu não preciso mudar a mensagem, mas eles vão ter que ver acontecer, é o efetuar. No momento que tu levantar a tua mão, alguma coisa vai mexer dentro daquele jovem, alguma coisa vai acontecer naquele ambiente. Não precisa ser todo mundo endemoniado não, mas alguma coisa vai acontecer naquele ambiente, e só vai acontecer se de fato eu fazer tudo isso que está nessa sequência. Eu saio, eu percorro, eu anuncio, mas eu venho efetuar. Mas se eu sair reclamando, se eu sair questionando, murmurando, não vai acontecer. Se eu percorrer o caminho que eu quero, não vai acontecer. Se eu anunciar outro evangelho, não vai acontecer. Mas quando eu faço isso tudo dentro da ordem de Jesus, vai acontecer, porque os 70 disseram, eles saíam no nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Jovens que estão aqui, estão à porta de um congresso, à porta de um movimento espiritual, está à porta de alguma coisa acontecer, e não pode ser as mesmas coisas, não pode ser os mesmos momentos. Alguém tem como ficar com o Gabriel no colo, para o Felipe e a Deniane vir aqui na frente? Tem que acontecer alguma coisa. Deus precisa sacudir essa juventude de Ceilândia. Deus precisa, Felipe e Deniane, movimentar as águas nesse lugar. E Ele não vai trazer ninguém grande lá de fora, são vocês. Um momento que vocês se disponibilizarem e dizer, Senhor, eis-me aqui para cumprir, para sair, para percorrer, para anunciar e efetuar o que o Senhor tem. Eu sei que o milagre vai acontecer, eu sei que algo novo vai acontecer, porque Deus não nos deixa sozinho em hipótese alguma. Uma vez eu estava pregando, falando no ar livre, e quando eu estava lá muito novo também, veio um
homem batendo no peito, como se fosse o Tarzan daqueles filmes, né? Ele vinha batendo, socando na minha direção, e eu falei: Senhor, eu não me envergonho do teu evangelho. À medida que ele vinha, eu falei: eu não me envergonho do teu evangelho, então eu não serei envergonhado. Em nome de Jesus, ele caiu, porque Jesus está conosco quando saímos para fazer a obra dele. Ele vai assuriando na bassaio. Queria que a pastora estivesse aqui do lado da Deniane e o pastor do lado do Felipe aqui. Enquanto isso, você coloca a mão no teu coração que está aí atrás. Eu vou ministrar, não precisa. Eu quero que você entenda que se você entrou aqui nessa noite, se você está ouvindo essa mensagem, Deus não está falando com quem está em casa. Quem está em casa vai ouvir depois. Deus está falando com você. Deus está te chamando para um novo tempo. É um tempo de ver jovens se levantar. É um tempo de ver a tua casa se levantar, a igreja se levantar. Não é um tempo de nós vivermos dentro dessa casa, olhando para o mundo, para as nossas vidinhas. Jesus quer que a gente olhe para o alto. Jesus quer que a gente faça algo diferente nesse tempo. É um tempo que a igreja precisa se levantar como igreja. É um tempo que a igreja precisa fazer a diferença. Deixe um pouco a tua vontade de lado e faça a vontade de Jesus. Entregue a tua vida a Ele. Quem sabe Ele não vai te levantar como um evangelista, como alguém capaz de impactar essa geração. Ah, pastor, estou com 50 anos, não importa. Ele usa quem Ele quer, com a idade que Ele quiser, tiver. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu tenho certeza que a Tua palavra ela não muda. Senhor, eu tenho certeza que a Tua palavra ela é a mesma que foi pregada lá no Pentecoste por Pedro para aqueles homens. Eu tenho certeza, Senhor, que aqueles que perseveraram na doutrina dos santos, na doutrina dos apóstolos, estavam ouvindo e falando da mesma mensagem. Eu tenho certeza que os 12, quando saíram, eles saíram anunciando as boas novas. Eu tenho certeza que os 70, quando saíram, eles saíram pregando que só o Senhor é Deus e só o Senhor tem poder nos céus e na terra. Eu tenho certeza, porque quando eles voltam, Senhor, eles voltam com o relatório nas mãos. Eles voltam tendo a certeza que o Senhor é um Deus todo poderoso, e o Senhor subjugou Satanás, o Senhor subjugou as trevas, e todo poder está no teu nome, todo poder está nas tuas mãos. E eu quero nessa noite, Pai, lhe pedir que o Senhor venha impactar as nossas vidas, desde o púlpito até a portaria dessa igreja. Que o Senhor venha tomar a cada irmão que ouviu essa mensagem, que ouviu essa palavra, cada irmão que precisa daqui sair transformado, um evangelho de efetuar, um evangelho de fazer, não só um evangelho de vir a culto ou de ouvir a palavra, mas um evangelho de prática, de vida, para que eles venham experimentar que Tu és Deus no céu, mas Tu também aí está aqui operando milagres, Senhor, nessa terra ainda no tempo de hoje. Pai, eu te peço, encha o coração, encha a vida de cada um de nós aqui nessa noite, manifesta a Tua glória, Senhor, que nós venhamos sair desse lugar não da maneira que entramos, que nós sejamos impactados pela Tua presença, impactados pelo Teu poder. Ah, Deus, acorda de madrugada ao Teu povo, dá sonhos reveladores, enche da Tua presença. O Evangelho, Senhor, é algo sublime, é algo maravilhoso, é algo de impacto. Então muda vidas, muda a nossa casa, muda a nossa família, muda o nosso ser, porque nós não vamos viver as mesmices, nós não vamos ver um evangelho da carne, nós viveremos um evangelho sobrenatural, um evangelho espiritual, um evangelho de feitos, de cura, de maravilha. Senhor, nós colocaremos as mãos sobre o enfermo e eles serão curados, nós expulsaremos demônio, nós repreendemos casta de demônio, pessoas
pessoas serão maravilhadas através da nossa vida, do impacto do teu nome sobre a nossa vida e a nossa casa. Deus, usa cada um nessa noite. Levanta vaso, missionária, homem, mulheres, jovens aqui, cheio da tua presença e do teu poder, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos. Oh, Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu aceito a proposta do Evangelho. Senhor, ainda que doa em mim, repita isso com coragem: ainda que doa em mim, eu aceito a proposta do Evangelho. Se for para libertar, se for para ver os demônios batendo em retirada, eu aceito a proposta desse Evangelho. Eu aceito cumprir o ID. Eu aceito fazer a diferença. Eu aceito ver o teu agir. Eu aceito que o Senhor me chame de madrugada para orar. Eu aceito que o Senhor se revele para mim na madrugada. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Aleluia. Poder no nome de Jesus, e há poder no nome de Jesus. Diga isso para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder, e há poder no nome